Vamos lá. Na realidade, assim, sair atrás do placar é muito ruim. O Atlético Goianiense está jogando sem responsabilidade nenhuma, já caiu para a Série B. Então, a gente criou até algumas oportunidades. Depois que você sofre o gol, realmente você correr atrás é um desgaste muito grande. Aí já começa a entrar o time ficar um pouco sem confiança, os jogadores, mas a superação do segundo tempo ela é muito válida e esperamos aí que seja do segundo tempo para melhor. Muito bem, Felipe, boa noite. Prazer, Adília Velar, do canal Aqui Sala de Vasco. A gente via um time que o Rafael Paiva tinha no 4-2-3-1, no 4-3-3, que é o esquema que a gente viu o Vasco novamente jogando hoje, que nas últimas 15 rodadas que a gente teve dentro do Campeonato Brasileiro, se mostrou, não só hoje, mas no período anterior, um pouco eficaz. A gente não tem os pontas que a gente queria ter, que são aqueles caras agudos, que vai para cima, que quebra a linha, que consegue aproximar também, juntamente ali com o Dimitri Payet, ou até com o Coutinho no meio campo. Por qual motivo você também teve a mesma leitura que o Rafael Paiva de manter o mesmo esquema que aparentemente não vinha dando certo? Na verdade, assim, se você olhar direitinho, a gente não fez um 4-3-3, não. Na realidade, eu entendo, pela característica do jogador, você acaba falando em 4-3-3, mas acho que independente da organização, em alguns momentos o Ryan vinha por dentro, o Alegria por fora, ou então ao contrário, enfim. Você sair atrás do placar realmente é muito ruim. Os jogadores jovens, que de repente estão sem um pouco de confiança, não só toda a equipe. Aos poucos a gente foi ganhando confiança, é óbvio que sair atrás tem esse desgaste natural, mas o importante é que realmente o segundo tempo foi muito bom e esperamos que nós possamos manter esse nível. Felipe, boa noite. Sou o Deco, do canal NTCast e Sandro Gama. Cara, eu queria saber do Lucas Piton. O Lucas Piton tem uma queda vertiginosa, né? Ele não é um exímio marcador, mas na parte da frente ele vinha fazendo boas partidas. E hoje foi uma partida pavorosa, que a torcida até chegou a vaiar muito o Lucas Piton, e você trocou logo no intervalo. O que falta para o Lucas Piton? Você vai trabalhar mais essa parte defensiva, vai recuperar a confiança dele para a parte ofensiva? O que está acontecendo com o Lucas Piton? Não, na realidade, assim, é complicado você falar de um jogador específico. O Piton tem bastante assistência aí no campeonato, é um jogador muito importante para a equipe. Realmente, de repente, hoje ele não foi na sua melhor maneira. Ele também estava sentindo um pouco o pé. Não foi por isso que ele saiu, mas é um jogador muito importante para a equipe e a gente espera contar com ele para o decorrer da partida. Eu acho que é um somatório de coisas, não só o Piton, mas como os demais jogadores aí precisam readquirir a confiança. É normal, o jogar mal faz parte, o importante é a atitude dentro de campo. Hoje teve o Alex Teixeira, que foi muito bem, é um jogador que estava tendo pouca minutagem. Enfim, é difícil jogar contra um adversário que não tem mais nenhuma responsabilidade, então foi complicado no primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente melhorou bastante, conseguiu criar algumas oportunidades, faltou um pouquinho de capricho, teve a bola do travessão, se eu não me engano, do Veguete. Ali era no início do segundo tempo, se aquela bola entra, mudaria o cenário do jogo. Olá, Felipe, João Silva, do canal Atenção Vascaínos. Queria que você explicasse, né, as ausências até do banco do Galdames, do próprio Rô, jogadores que vinham sendo relacionados, o próprio Emerson Rodrigues também, que vinha sendo titular, se isso já tem a ver com o planejamento para 2025, tendo em vista que eles têm contratos até o final do ano, tirando a parte do Emerson, e se você pudesse explicar a questão do Ryan, como é que ele está no aspecto clínico, né, já que ele saiu direto para o vestiário, e o que você tira de bom dessa partida, né? Apesar de ter sido um resultado ruim, a reação, o próprio Alex Teixeira, falasse um pouco também o que dá para tirar desse empate para o jogo de quarta-feira contra o Galo. Vamos lá, a pergunta é longa, então vamos quebrando aí para... Não, acho que é opção, acho que o Galdames vinha sendo relacionado, o Rojas também, mas quem voltou de suspensão foi o Cocão, que não jogou na última partida. Então, se você pegar o somatório de jogos, o Hugo e o Cocão jogaram muito mais vezes. Essa questão de opção, o Emerson é um jogador
que ficou fora, a gente optou hoje pelo Alegria, que vinha durante a semana treinando relativamente bem, mas não tem nada a ver com um planejamento de 2025, não. São jogadores que mereceram oportunidade durante a semana, trabalharam bastante. A gente optou de não trazer o Rojas, porque a gente já tinha o Michael e o Luiz Gustavo, que joga pelo lado esquerdo, um jovem da base que vem merecendo, vem crescendo no decorrer, está pronto aí, esperando só uma oportunidade. Então foi questão técnica de opção e a gente não tem nada a ver com o planejamento de 2025, não. Sobre o Ryan, acho que o médico pode falar um pouco melhor. Acho que ele teve um choque de cabeça, realmente foi, eu acho que, espero que não seja nada demais. E quando você tem um choque de cabeça, o doutor falou que ele sentiu ali um pouco, não sabia onde estava, desacordou rapidamente. Então, a gente achou melhor e prudente fazer a troca. A gente não usou o cartão vermelho, porque faltava acho que 30 segundos para acabar, eu perguntei ao juiz. Então, mas espero que não seja nada demais. Boa noite, Felipe Sérgio, do podcast Cruz Maltino. Queria que você fizesse uma análise da sua estreia à frente do time do Vasco, da performance, o que você planejou, o que faltou e o que a gente pode esperar dos 2 próximos jogos. Vamos lá. O time até começou bem, os primeiros 10 minutos ali, antes de sofrer o gol, mais organizado, criando algumas oportunidades. A gente teve a do Ryan, se eu não me engano, de pé direito, um no cruzamento do Puma. Mas depois que você sofre o gol e você tendo a obrigação de correr atrás, você começa a se desorganizar um pouquinho. Primeiro tempo, depois que a gente sofreu o gol, foi muito ruim. E a gente fez uma mexida ali no intervalo que acabou melhorando bastante. A entrada do Alex e do Paê, a gente teve um pouco mais de posse de bola, um pouco mais organizado por dentro, porque eles baixaram a linha e ficou complicado furar esse bloqueio. Mas o segundo tempo realmente foi muito bom, porque você correr atrás do adversário. Quando o adversário faz 2-0, a gente tem que tirar muito proveito disso. Esperamos que do segundo tempo para cima. É um time organizado, trabalhando bem a bola, procurar usar o lado do campo para que a gente tenha mais presença de área. O Veguete é um jogador que precisa bastante jogada de linha de fundo. A gente vai procurar trabalhar nesse sentido para que nós possamos criar mais oportunidades ainda. Felipe, Tébaro do Grupo Globo aqui, boa noite. Queria que você falasse sobre a situação do Alegria, né? A atuação dele hoje, primeira chance dele como titular. Um jogador que é uma situação atípica, porque ele está emprestado até o final do ano, tem só mais um mês de contrato. Então, se você puder falar quais são os planos do clube para com ele, se o Vasco pretende comprá-lo em definitivo, o que você achou da atuação dele? Isso aí, eu passo essa pergunta e depois você faz. Vou falar da parte técnica do dentro de campo. O Alegria é um garoto que se destacou aí no Sub-20, vem treinando bem, vem evoluindo, é um jogador rápido. A gente tentou usar ele para a gente ter a velocidade do lado do campo. Fez momentos bons, momentos ruins, é um jogador jovem, promissor. E eu acho que ele acabou fazendo uma boa partida. Em alguns momentos, é óbvio que ele pode jogar muito melhor do que ele se apresentou, mas como primeiro jogo, acho que ele fez uma boa partida, se movimentou, ajudou na marcação, é um jovem que tem um futuro aí pela frente. Felipe, Lineker Biondi, canal Mário Coelho Vasco. O Vasco tinha uma forma de jogar, uma estrutura tática no qual viabilizava os laterais de apoiarem bastante. Você falou, né, sobre a importância do Piton, citou a questão das assistências e acabou falando agora nessa última pergunta que pretende melhorar essa parte do campo. O Paiva ele se perde no caminho no momento que ele faz a dupla de laterais, congestionando aquele espaço ali, atrapalhando a ultrapassagem tanto do Lucas Piton, naquela ocasião do Paulo Henrique. Hoje você repetiu isso com a Alegria. O Alegria entra ali no espaço onde o Piton tem que percorrer e acaba congestionando aquele espaço, atrapalhando até mesmo, né, o Verratti, que não consegue ter eficaz sem a assistência do Piton muitas das vezes, né? Minha pergunta é o seguinte: você está respeitando uma herança do último trabalho ou você está pensando em uma mudança de estrutura tática repentina ou até mesmo radical até o final do campeonato? Não, na realidade, assim, a gente, no primeiro tempo, principalmente, a gente colocou o Piton lá na linha. Acho que no primeiro tempo ele jogou muito mais agudo do que no segundo tempo.
o Alegria veio por dentro. Depois a gente fez a troca, colocou o Puma por fora para a gente ganhar também um cruzamento pelo lado direito e botou o Ryan flutuando por dentro. Mas, com certeza, todo mundo precisa evoluir. O Piton, hoje, não estava no seu melhor dia, mas a gente precisa trabalhar um pouco mais, chegar no terço final, caprichar um pouquinho mais, ter esse 1 contra 1. O Piton é um jogador que faz muita assistência. Hoje ele não teve uma atuação brilhante, mas é um jogador importante. Aqui, Felipe, boa noite. Jonathan, BTB Esportes. Sobre você falar em resgate de confiança, gostaria que você falasse como é que você encontrou o elenco durante a semana nos treinamentos e que você pudesse também avaliar as substituições, e elas de fato correspondeu àquilo que você esperava, apesar do resultado não tão positivo. Obrigado. Qual foi a primeira pergunta? Sobre como encontrou o elenco, né, durante a semana. Não, na verdade, você vir de 4 derrotas, né, é muito ruim para um jogo dentro de casa, mas a gente procurou trabalhar durante a semana não só a parte tática, mas também o mental dos atletas. Você vir de 4 derrotas, depois de sofrer 2 gols e ter que correr atrás, realmente não é fácil. Primeiro tempo, a equipe criou algumas oportunidades, não muitas. Depois da mexida, da entrada do Alex e do Paí, a gente ganhou em qualidade por dentro, quando que o bloco ficou muito fechado. A gente teve mais presença de área juntamente com o Beguete. Então, o que a gente tira de lição é que o segundo tempo realmente foi muito bom. O time ganhou mais mobilidade também com a entrada do Maxime, que é um jogador que tem esse jogo associativo melhor, e a gente espera poder dar continuidade a esses atletas para que nós possamos, aí, diante do Atlético, conseguir os 3 pontos. Obrigado, Felipe.